Viver Ciência de hoje, vamos conhecer um estudo da UFG que tem como objetivo mapear a atividade goiana de pesquisa e inovação. A partir de agora, no Viver Ciência. Na Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG, está sendo desenvolvida uma pesquisa para analisar o desempenho da atividade goiana nas áreas estratégicas de ciência e tecnologia. O projeto tem como foco principal identificar, olhar especificamente Goiás, como é que está a parte de ciência, ou seja, do ponto de vista de pós-graduação, quais são os cursos que nós temos, quais são as áreas mais carentes e também quais são as áreas mais fortes. Do ponto de vista de tecnologia, é verificar quais são as áreas que a gente consegue gerar mais patentes, quais as áreas que têm maior nível de inovação. Segundo o coordenador da pesquisa, apenas 7% dos cursos de pós-graduação estão localizados na região centro-oeste, pouco mais de 60% estão no sudeste e região sul do Brasil. A gente pega duas áreas que são mais carentes, as áreas de engenharia e especificamente administração, não tem os programas de doutorado no estado, né? O mais próximo seria em Brasília. Ou seja, teria o custo também da pessoa se deslocar. Aqui na FACE, um exemplo disso é que a maioria dos professores que a gente tem está fazendo doutorado em outro estado. Isso a gente sabe, o impacto que teria em custo e tudo mais. Então, no aspecto de ciência, seria isso. O aspecto positivo, no ponto de vista de ciência da saúde, aqui o estado é bem forte. Esse é um ponto positivo e também de área de ciências agrárias. Então, acho que a UFG acaba puxando bastante isso. Pegando o gancho também na UFG, a UFG hoje representa mais de 70% dos cursos de pós-graduação no estado. Ou seja, uma importância muito grande da federal, que é diferente de outros estados. Por exemplo, São Paulo, a gente tem esse peso um pouco menor, porque também existe uma força muito grande das particulares. O grande problema disso é que há uma concentração muito grande de vagas. Todo mundo quer ir para a federal porque tem a necessidade. Do ponto de vista de tecnologia, especificamente Goiás está desenvolvendo bastante patente, principalmente com esses grandes incentivos que estão tendo, por exemplo, da FIEG, Fundação de Indústria do Estado de Goiás, tem feito bastante palestra para incentivar a inovação. A própria FAPEG tem aberto editais também para incentivar a parceria entre universidades e empresas para a criação de produtos. Estão aqui comigo no estúdio do Viver Ciência o Ricardo Limonge, coordenador da pesquisa que vamos conhecer no programa de hoje, e o Marcos Severo, mestre em administração. Sejam bem-vindos, obrigada por aceitarem o nosso convite. Obrigado pelo convite, Carol. Obrigada, Obrigado. Marcos. Pessoal, eu começo com o senhor. Como surgiu a ideia de fazer esse mapeamento? O que motivou o estudo? Bem, a pesquisa ela teve início no ano de 2010, foi inclusive junto com o ano que eu ingressei aqui como professor efetivo na UFG, no curso de administração, e veio a partir de uma sugestão do professor Cândido, juntamente com a FAPEG. A FAPEG foi criada em 2006, tem até então uma necessidade em saber, em relação a todo o investimento que ela tem feito no Estado, quais são os produtos que têm sido gerados, tanto no aspecto de ciência, como também de tecnologia. Então, a partir disso, a gente definiu algumas formas de fazer a delimitação de toda a pesquisa. Uhum. Hoje é possível a gente saber, Marcos, quais são os fatores que limitam os cursos de pós-graduação em determinadas áreas em Goiás? Por exemplo, seria falta de investimento público, seria apoio das instituições, demanda? O que a gente pode falar a respeito disso? Acaba que uma série de fatores acabaram levando a essa condição, mas mais recentemente isso acabou sendo superado e o que se observa normalmente é um crescimento nos outputs, tanto de ciência como de tecnologia. Na administração, no dia a dia, vocês que vivem essa realidade, professor Ricardo, como que é isso aqui em Goiás? Bem, em Goiás, de maneira geral, até uma parte do levantamento que nós fizemos, e a gente tem passado isso na pele, nós somos alunos de doutorado, nós tivemos que sair do estado para buscar uma capacitação e por gostarmos de pesquisa. Então, a gente tem percebido que tem uma demanda muito forte. O grande problema é que, por não ter, isso acaba atrasando um pouco o desenvolvimento da área de ciências sociais aplicadas, que é a nossa área. Acho que demanda não falta. Se a gente for pegar o caso da UFG também, nosso curso de administração teve início em 2006, a primeira turma sendo formada só em 2008, o primeiro ano de formatura. Então, tudo isso, se você levar em consideração, demora para que o curso e o Estado ganhem um pouco de maturidade para a pesquisa. Uma outra análise também que a gente pode verificar, que a pesquisa já identificou, que mais de 70% hoje da pesquisa no estado de Goiás está consolidada aqui na Universidade Federal. Então, você imagina que 70%
se a gente não tiver realmente o incentivo de abertura de novos cursos e também formação de professores, a tendência é que realmente esse gap fique cada vez maior entre abertura de curso com a demanda do mercado. Pode complementar, professor. Acaba tendo um problema assim, que se reflete, um problema da grande área, da administração, que se reflete nas pequenas áreas. Então, se há essa carência na grande área, acaba havendo também uma carência no estado de Goiás nas pequenas áreas da administração, como marketing, recursos humanos e produção. Ok, daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo. Quer participar do nosso programa? Envie uma mensagem para o Twitter ou Facebook e acesse a nossa página na internet. O Viver Ciência vai para um rápido intervalo. A seguir, você vai conhecer mais sobre áreas estratégicas de ciência e tecnologia. A ciência é viva. Quando eu assisto TV, quando eu estou no rádio, nós assistimos reportagens que os cientistas fizeram novas descobertas para melhorar a saúde da população, né? Trazer mais conforto e a solução de cura de algumas enfermidades que os cientistas acabam trazendo alguma fórmula, alguma sugestão que vem a calhar e muda muito a saúde das pessoas que precisam de medicamentos. E a ciência está aí para isso, para descobrir novas formas de curar as pessoas. Estamos de volta aqui no Viver Ciência com o Ricardo Limonge e com o Marcos Severo, ambos mestres em administração. Nosso bate-papo de hoje é a respeito de uma pesquisa da UFG sobre potencialidades e deficiências em áreas estratégicas no desenvolvimento científico e tecnológico em Goiás. Acompanhe agora a nossa reportagem. Dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Fundação do Ministério da Educação, mostram que até o ano de 2012, apenas 8,5% dos programas nacionais de pós-graduação estavam localizados nas regiões centro-oeste e norte do país. Existe a carência, as empresas demandam pesquisadores, só que ainda existe uma cultura, especialmente no Brasil, de forma geral, essa é a minha opinião, de que inovação se dá por meio da contratação de engenheiros e por meio da contratação de biólogos, pessoas da área da saúde, mas não. Pós-graduação forma pesquisadores, e pesquisadores são importantes para a inovação em qualquer área, porque é necessário um pensamento holístico, um pensamento interligado, do engenheiro, do biólogo, do administrador, do economista, do designer. Então é necessário que formem esses pesquisadores, porque todos eles, o conjunto deles, a união leva à inovação. A elaboração de novas políticas públicas e mais investimentos em ciência e tecnologia para o estado de Goiás são alguns dos objetivos destacados pelos pesquisadores envolvidos no projeto. Nosso trabalho, a primeira coisa foi identificar quais são os indicadores de pesquisa e inovação, tanto em Goiás quanto no Brasil, para ter uma forma de mensurar a inovação. Nós entramos em sites CNPq, das fundações de amparo, e procuramos esses índices. A partir da obtenção desses índices, dos indicadores, de quais são, fizemos a pesquisa para saber como está o indicador em cada região, de uma forma quantitativa, quanto é a pesquisa e a inovação em cada estado do Brasil. Os indicadores levados em consideração foram a quantidade de artigos publicados em periódicos, revistas científicas, congressos, capítulos de livros publicados, enfim, a publicação dos pesquisadores do estado de Goiás e depois comparado com o Brasil em periódicos e em congressos. Professor Ricardo, como foi feita a coleta de dados e essas fontes que existem de informações atualizadas no Brasil a respeito de estratégias de ciência, de áreas estratégicas de ciência e tecnologia, elas são atualizadas, elas são confiáveis? Eu diria que confiabilidade, sim. O grande problema é que a gente não consegue os dados, a grande maioria, com o mesmo período de tempo, tá? Um aspecto importante, inclusive, da pesquisa, a gente conseguiu mobilizar alguns alunos do curso de graduação em administração para ajudar. Isso ajudou bastante na coleta. Por quê? Basicamente, os dados que nós coletamos foi do CNPq, da CAPES, que tem um portal específico para avaliar a pós-graduação, e do Ministério de Ciência e Tecnologia. O grande problema é que, se você analisar, por exemplo, o GeoCaPes, ele vai ter dados de 2002 a 2012. E se a gente quiser saber, por exemplo, em relação ao programa de pós-graduação, que tem número de publicações, o Ministério de Ciência e Tecnologia só dá esse dado até 2010.
E como a gente quer, de repente, fazer algumas análises, verificar a relação, isso acaba sendo um problema a ser trabalhado. Outro grande problema também é que muitos desses dados, eles não são exportáveis. O que isso quer dizer? Às vezes a gente tem que entrar no site que a gente está captando o dado e fazer a digitação e depois trabalhar, que é outro grande problema também que acaba atrasando na hora de fazer a manipulação, né, o tratamento dos dados. E é um volume de dados grande. Porque se a gente for considerar, a gente pega todas as áreas de categoria do CNPq, que ele fala pós-graduação. Depois a gente tem que olhar estado por estado, porque o nosso estudo nós não quisemos pegar só Goiás. A gente considerou Goiás como depois o estado, região também, depois comprado ao Brasil. Então isso realmente deu um trabalho que foi, do ponto de vista de braço, realmente foi longo. Marcos, o Viver Ciência é um programa que trata basicamente de projetos de pesquisa da pós-graduação. E é unânime os convidados que a gente recebe aqui falarem que uma das maiores dificuldades para fazer pesquisa é conseguir financiamento, é ter recursos realmente para esses pesquisadores. O que falta, na sua opinião, no caso, para esses investimentos, especificamente no Brasil, no meio científico e tecnológico? Bom, tratando especificamente sobre a área de administração, acredito que falta uma inserção maior da empresa na universidade e da universidade na empresa. Seria uma forma do pequeno empresário, do médio empresário, do grande empresário conseguir visualizar os benefícios proporcionados pela pesquisa. E isso é decorrente de um problema também inerente às universidades, que é do pesquisador conseguir demonstrar para esse empresário os benefícios proporcionados pela pesquisa. Então, precisa melhorar essa via aí dupla para melhorar os investimentos. De maneira geral, é até um pouco cultural, né, no nosso país, achar que investir em pesquisa seria um gasto, e não seria um custo e não um investimento. Perfeito. Seria mais ou menos assim. E né? tem uma questão também que é o tempo, né? Às vezes o tempo do pesquisador é diferente do tempo de mercado. O que eu quero dizer com isso? Uma pesquisa, a gente tem que entender o problema, tem que avaliar, e às vezes o empresário quer saber algo mais ágil. A gente está passando um pouco por isso agora, uma pesquisa para micro e pequeno empresário, meio que tem um medo muito grande de passar informação, e a gente precisa da informação. Mas resolve meu problema, tá? Mas a gente não quer resolver o seu problema, a gente quer resolver o problema de um contexto. Isso acaba realmente gerando um certo problema. Ok. Além disso, professor Ricardo, quais são os outros desafios desse estudo, especificamente? Bem, até o que a gente, de produto que já foi feito, nós encaminhamos um artigo científico para um simpósio da área, em que nós testamos uma relação para verificar todo o valor que a FAPEG tem disponibilizado aos pesquisadores, como isso tem repercutido em pesquisa, do ponto de vista de produtos e também do ponto de vista de inovações e patentes. E o projeto agora está avançando, a gente está concluindo agora um artigo mais descritivo para mostrar o que está bom e ruim no Estado, em ciência e tecnologia. E o objetivo agora é a gente conseguir envolver também alguns pesquisadores nesse projeto, né? Tem o objetivo de ampliar, Marcos, os próximos passos do estudo? O que você poderia falar para a gente? Sim, como que é um trabalho comparativo de Goiás com outros estados, tentar identificar qual o panorama e qual a posição, de repente, a perspectiva evolutiva da pesquisa em Goiás, em ciência e tecnologia, comparando com os outros estados. E, nesse sentido, nós precisaríamos de dados individuais de pesquisadores para poder incorporar na base de dados. A gente viu no seu resumo, professor Ricardo, que mais de 60% dos cursos de pós-graduação no Brasil concentram-se em região sul e sudeste. Isso realmente deixa uma carência para as outras regiões. Goiás está incluído nisso, né? E também eu acho que o grande problema é que os alunos acabam perdendo a oportunidade de contato com pesquisa. Aqui em Goiás, eu sou daqui de Goiás, a gente, por exemplo, percebe que, por exemplo, eu fiz minha graduação na universidade particular. Não se ouve falar de ciência. Eu fui ouvir falar de pesquisa só no mestrado. Isso acaba limitando também o interesse, por exemplo. Se eu chegar numa sala de aula hoje com meus alunos de administração e falar quem tem o objetivo de ser professor ou fazer pesquisa, não, isso aí não é bom. Bacana é para a empresa, mas a gente também é uma abertura da profissão de administrador. Então, acho que a gente acaba tendo essa dificuldade também. Ok. Vamos para um rápido intervalo e em seguida continuamos nossa entrevista. Daqui a pouco, no Viver Ciência, nossos convidados respondem perguntas de um especialista. E você vai ver ainda como é possível fazer pesquisa relacionada à administração na UFG. Quando a pessoa vai fazer um TCC, principalmente se ele é aluno da graduação, ele é inexperiente. Ele não sabe, ele nunca fez.
Mesmo que ele tenha, durante o curso, escrito vários textos e feito vários trabalhos, ele é inexperiente. Então, é preciso que exista na faculdade orientadores, pessoas que têm como tarefa orientar os alunos para que eles escrevam a sua monografia de maneira organizada, de maneira ordenada e que faça sentido do ponto de vista da produção do conhecimento científico. O Viver Ciência está de volta. O tema de hoje trata dos indicadores da atividade goiana em pesquisa e inovação. Quem vai fazer perguntas sobre o assunto agora é o doutor em Administração de Empresas, Cândido Vieira Borges Júnior. Quais são as deficiências do Estado de Goiás em termos de desenvolvimento tecnológico e de inovações? Pode responder, professor Ricardo. Bem, Cândido, obrigado pela pergunta. Acho que o principal ponto de deficiência, acho que, na verdade, é uma curva de aprendizado que o Estado está tendo, principalmente se a gente for pegar esse investimento que tem sido feito na área de educação superior. Se for pegar algumas áreas que estão tendo maturidade, então a gente precisa de pesquisadores vindo de outros estados para formar equipe, de fato trazer um aprendizado em desenvolvimento de pesquisa. Do ponto de vista de tecnologia, minha grande ressalva em Goiás, por ter grandes empresas, também tem uma grande dificuldade de como trazer essa demanda para a academia. Se a gente for pegar cursos como engenharia ou cursos também como ciências agrárias, que são cursos bastante fortes aqui no estado, é também verificar como é que a gente consegue fazer uma transposição entre uma necessidade da empresa com o universo acadêmico. Eu acho que a junção delas tende a ser bem construtiva. Vamos para o próximo questionamento. Como poderíamos desenvolver os indicadores goianos de inovação? Por favor, professor Marcos. Cândido, obrigado pela pergunta. A melhoria dos indicadores de inovação passa necessariamente pelo desenvolvimento de novos produtos e processos. O desenvolvimento de produtos e processos ocorre nas empresas. Então, eu acredito que para poder melhorar isso, basta integrar a academia, ou seja, a universidade com a empresa. E isso deveria ser feito majoritariamente por meio da criação de projetos de pesquisa, projetos de extensão, que incorporem a realidade das empresas no universo das universidades. Como é possível fazer pesquisa relacionada à administração na UFG? Confira agora no quadro Caminhos da Ciência. Para se candidatar ao programa de pós-graduação em administração, a exigência é que o candidato tenha já alguma graduação, não necessariamente uma graduação específica, qualquer graduação. Mas, de maneira geral, os nossos candidatos têm graduação em administração, sobretudo em administração, em economia, ciências contábeis, direito, ciência política. Normalmente, são pessoas que têm uma graduação na área de ciências sociais aplicadas. A partir do segundo período do curso, o aluno já pode pleitear uma iniciação científica. O único requisito é que ele já tenha o histórico, pelo menos de um semestre, para poder se candidatar. No momento, nós estamos só com o mestrado, por enquanto só o mestrado, stricto sensu presencial. Nós temos duas linhas de pesquisa, uma na área pública, de administração pública e políticas públicas, e uma outra na área de administração de empresas, de estratégia, inovação e empreendedorismo. Tem o teste ANPAD, que é um teste que acontece em nível nacional, para a entrada em cursos de pós-graduação em administração. Esse teste já vai avaliar a proficiência de inglês. Existe um outro teste alternativo, que é feito na própria UFG, que também avalia a proficiência em inglês. O aluno também tem que apresentar um projeto básico de uma pesquisa que o aluno queira executar durante o programa de mestrado, com um objetivo, um referencial teórico. Esse período ele vai estar explicitado no edital de seleção. Haverá sempre uma entrada por ano, uma entrada sempre no início de cada ano. As inscrições são feitas no final de um ano anterior ao ano de ingresso. Para saber exatamente as datas,
basta consultar a página do programa de mestrado. Eu quero agradecer a presença de vocês, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Agora a gente abre espaço para as considerações finais. Muito obrigada, professor Marcos. Muito obrigado pelo convite. É uma excelente iniciativa do programa Viver Ciência, da TV UFG. E eu gostaria de deixar aberto o convite de um grupo de pesquisa que eu e o professor Ricardo nós coordenamos. O nome é ADMKT e ele geralmente envolve problemas mercadológicos. Nós estamos nas redes sociais, nós temos um blog onde são relatadas as atividades do grupo e fica aberto o convite para alunos da UFG que estejam interessados em participar, em se engajar em pesquisas científicas nessa área. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada também ao senhor, professor Ricardo. E volta mais vezes aqui para mostrar outros resultados desse estudo também, já que o senhor falou que é o objetivo de ampliar, de aprofundar, né? Bem, então agradecer a Carol e a Aline e toda a equipe pelo profissionalismo, pelo convite. Também deixar aberto, como o Marcos já falou do grupo, a gente tem outras pesquisas. A gente está consolidado inicialmente em trabalhar com redes sociais, a gente já tem tido alguns produtos, até prêmios, que nós tivemos ano passado na USP, de artigo, e a gente está analisando também o contexto de pequena empresa. Então a gente deixa aberto a alunos interessados em participar com o grupo, também empresários, quanto mais empresários estiverem interessados em nos ajudar também com dados e problemáticas, também é extremamente importante. E acho que também agradecer bastante à FAPEG. Desde quando eu terminei o mestrado, tive a oportunidade de ser contemplado com 2 projetos de pesquisa. Um é esse que a gente está discutindo de indicadores e o outro que é em andamento, que é contribuições para pequenas empresas do ponto de vista de marketing. E é extremamente importante contar com esse auxílio financeiro. Tá? Também ajuda a estimular os alunos de graduação. Então, também agradecer à FAPEG por todo esse incentivo. Obrigado a vocês. Obrigada. E fica por aqui mais um Viver Ciência, programa que é uma promoção das pró-reitorias de pós-graduação e de pesquisa e inovação da UFG e uma realização da Fundação RTVE. Aqui mostramos que o conhecimento científico está ao alcance de todos. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até a próxima semana.